Nessa noite, pela manhã, a gente falou sobre o pai da fé, que Abraão é um pai cheio de fé. E nessa noite a gente quer falar um pouco sobre um pai que educa com sabedoria. Lembrando que não é só para os pais, serve para todos. Mas ao olhar esse texto, ao olhar esse personagem, nós vamos aprender um pouco como ser um homem e uma mulher que educa com sabedoria. Eu convido você a abrir sua Bíblia, mesmo tendo na tela, mesmo tendo aqui projetado no telão. Não perca o costume, o hábito de vir com a sua Bíblia, seja impressa, seja no aplicativo, e de manter o hábito de folhear a sua Bíblia, de olhar nas Escrituras, até para ver se o pastor não errou o que colocou ali na tela, né? Talvez a gente erre. Hoje eu comecei a pregar e não tinha mandado um slide para eles colocarem. Então acontece, a gente pode errar. Jó capítulo 1. Nós olhamos esse texto e nós vamos ver algumas coisas. Eu quero ler do versículo 1 ao versículo 5. Havia na terra de Uz um homem. O seu nome era Jó. Ele era um homem íntegro, correto. Ele temia a Deus e se desviava do mal. Jó, ele teve 7 filhos e 3 filhas. Talvez você só teve um e fala assim, tá bom demais um só. Para que ter mais dor de cabeça? Jó tinha 7 mais 3, quanto é? 10 filhos. Olha o comportamento deste homem. Mesmo com 10 filhos, ele também possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Tinha também muitos servos que trabalhavam para ele, de modo que era o homem mais rico de todos do Oriente. Os seus filhos visitavam uns aos outros, e cada um deles fazia um banquete e mandava convidar suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Passando o período dos banquetes, Jó os chamava para os santificar. Levantava-se de madrugada e oferecia sacrifícios de acordo com o número de todos eles, pois Jó pensava, talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no coração. E era assim que Jó sempre procedia. Amém? Irmão, só me lembra antes da gente terminar de passar o aviso, tá? Eu esqueci o período do aviso, mas antes da gente terminar o culto eu vou passar o aviso. É como a gente mudou a ordem, acabei esquecendo. Primeira pergunta que a gente deve fazer é quem era Jó? Interessante que a Bíblia vai destacar que Jó era um homem rico. Está lá no versículo 4, no versículo 3. Ele vai falar de tudo que Jó possuía, de todos os seus bens, de que ele era um homem rico. Mas antes de apresentar que Jó era um homem rico, ele apresenta no versículo 1 que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Jó não era um homem reconhecido pelas suas posses, pelo que ele possuía, pela grande quantidade de bens que ele tinha, pela grande quantidade de prosperidade que ele tinha. Mas Jó era conhecido pela sua integridade, pelo seu temor a Deus e por ser um homem que tinha uma vida reta. Eu fico imaginando, se Deus tivesse que me descrever, Oswaldo, homem da terra de Itaquera, ele é o quê? O que Deus ia falar de você? Que você é uma mulher, que você é um homem, com quais qualidades? As qualidades de Jó, ele que era um homem reto, ele era um homem íntegro, ele era um homem justo, ele era um homem que temia Deus, e ele evitava fazer o mal. Este era Jó. Antes de ser um grande homem, ele era um homem de Deus. Hoje tem muitas pessoas querendo ser grande na sua profissão, grande nas especializações que estão buscando, e não há nada de errado nisso. Mas antes de querer ser grande, seja um homem, uma mulher de Deus. As demais coisas vão ser acrescentadas. Se você for fiel no pouco que Deus já colocou, sendo homem e mulher de Deus, as outras coisas vão ser acrescentadas.
Antes de ser um grande homem, ele era um homem de Deus, e isso se refletia no seu papel como pai. A primeira coisa que a Bíblia diz sobre Jó é que ele era íntegro. Ele era alguém que vivia de forma honesta e reta. Integridade, um valor que hoje é tão necessário nos nossos dias. E esse valor nós precisamos adquirir, ter, desenvolver, não só na igreja, mas lá fora. Ele era um homem justo, ele temia Deus, ele reconhecia a soberania divina de Deus, ele se submetia à soberania divina, ele temia ao Deus que ele servia, e ele se desviava do mal, ele evitava fazer o mal. Enquanto há pessoas que correm em direção ao mal, a fazer a maldade, praticar a maldade, Jó, ele tomava atitudes práticas para viver em santidade, para viver uma vida santa, justa, sem pecado. Esse era Jó. Antes de ser um bom pai, seja um homem de Deus. Antes de ser uma boa mãe, seja uma mulher de Deus. Porque sendo um homem de Deus, uma mulher de Deus, a gente vai ter relacionamento com Deus, e é natural que a gente tenha práticas, comportamentos e atitudes que vão abençoar os nossos filhos. Seja homem de Deus. O maior presente que um pai pode dar aos seus filhos hoje não é o dinheiro, não é presentes, não é lazer, não é uma boa escola, é o exemplo de um coração obediente a Deus. É o nosso filho poder olhar para nós e dizer: meu pai é exemplo, modelo, referência para mim. Ele não precisa olhar para nenhum outro homem, porque ele sabe que é você. Não é nenhum influenciador digital, é você. Não é ninguém da mídia, é você. Este homem, este pai, este amigo. Não é aqueles que estão lá fora na escola tentando seduzi-los, é você. É para você que ele vai abrir o coração, é para você que ele vai contar os medos. Mas esse homem, ele passou por algumas aflições, por alguns sofrimentos. O contexto aqui, quando você lê Jó capítulo 1, você vai ver que Deus permitiu que Satanás provasse a fé de Jó, não porque ele era pecador, mas para mostrar a sua fidelidade a Deus. Jó então, ele perdeu os seus bens, que foram destruídos, ele perdeu os seus filhos num acidente, ele perdeu a sua saúde porque ele recebeu feridas dolorosas pelo corpo, ele ficou fedido diante daquelas feridas, e além disso ele enfrentou críticas e julgamentos de alguns que se diziam seus amigos, que estavam insinuando que tudo que ele estava passando é porque ele tinha pisado na bola com Deus. Jó, você errou, você fez alguma coisa. Deus não ia permitir isso se você estivesse andando corretamente. E apesar de tudo, Jó não amaldiçoou a Deus. Suas palavras ficaram famosas, e talvez você vai lembrar dessa declaração: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Jó 1:21. É este homem, e sobre este homem que nós estamos falando. Um homem que adorava a Deus quando tinha tudo, quando era reconhecido como um homem rico, e um homem que também adorava a Deus quando não tinha mais nada, porque Deus havia tirado tudo. Adorar a Deus quando está tudo bem, quando a gente olha para a nossa família, para a nossa situação profissional, para os nossos dias e vê que está tudo legal, está tudo em ordem, é uma coisa. E adorar a Deus quando aquela porta fecha, quando aquela enfermidade chega, quando aquela notícia nos abala, Jó perde tudo. Deus permite que Satanás tirasse tudo o que ele tinha, mas não conseguiu tirar do coração dele a fé que ele tinha em Deus. Por isso ele declara: foi Deus que deu, foi Deus que tirou, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Em Jó 13:15 ele ainda declara: e ainda que me mate, nele eu vou esperar, nele esperarei. Nada vai me abalar, nada vai me afastar de Deus. Esse era Jó. Bem parecido com a gente, não é? Homens cheios de fé, corajosos. Qualquer coisinha já nos abala, nos entristece. Irmãos, a gente tem que aprender muito com esses personagens.
Por isso que quando a gente continua olhando, a gente vai ver a grande responsabilidade de Jó, que está lá no versículo 2 e 3. Ele tinha 7 filhos, ele tinha 3 filhas, e ele fazia o seguinte: mesmo com todas essas posses que ele administrava, mesmo sendo o homem mais importante do Oriente, Jó, pai de 10 filhos, com muitos bens, ele tinha uma grande preocupação pelo bem-estar da sua família. Hoje a grande desculpa de muitos pais, de muitas mães, de muitos casais, é: eu não tenho tempo para educar os meus filhos, eu não tenho tempo para estar com os meus filhos. Pastor, eu não tenho ideia da rotina que eu tenho, da demanda que eu tenho. Olha o que esse homem tinha para administrar. Olha a realidade desse homem. E mesmo com toda essa demanda, ele era um pai zeloso. Mesmo sendo rico, Jó não era um pai ausente. Jó não era um pai relaxado. Jó não era um pai que colocava a desculpa no trabalho por não ter tempo para os filhos. Ele não terceirizava o cuidado espiritual dos seus filhos, da sua casa, da sua família. Ele não permitia que a sua vida profissional, que os seus negócios influenciassem na responsabilidade que ele tinha de liderar espiritualmente a sua casa. Esse era Jó, que conseguia administrar tudo isso, que tinha uma inteligência emocional, que nos ensina muito, porque mesmo com todas as perdas, mesmo perdendo tudo isso, ele continua sendo fiel. Ele continua temendo a Deus. Você que conhece um pouco a história, você vai ver que antes dos amigos chegarem, a esposa dele propôs para ele: Jó, amaldiçoa Deus e morra. Para que continuar sendo fiel? Para que continuar temendo esse Deus? Olha a desgraça que aconteceu na nossa casa. E talvez você olhe a mulher de Jó e você fala assim: que crente que era essa? Pede você 10 filhos e vê qual vai ser o seu comportamento. Ela estava junto com ele naquilo. Ela também tinha perdido tudo aquilo. É só você ver que algumas pessoas, elas passam pelas mesmas situações umas das outras, mas algumas se comportam de uma forma, a outra se comporta de outra. Você vê pessoas que recebem o mesmo diagnóstico. Você está com câncer, incurável. Olha, você não tem muitos anos de vida, muitos meses, muitos dias. Esse é o diagnóstico. Algumas recebem esse diagnóstico e fazem o quê? Tenho pouco tempo para viver com qualidade, para viver o que eu preciso viver, aproveitar as pessoas com quem eu amo, viver com meu Deus. E ela usa essa notícia para viver os últimos dias com qualidade, com intensidade. Outras recebem o mesmo diagnóstico e faz o quê? Agora acabou. Deitam na cama e se entregam. Acabou. Não há mais esperança, não há mais o que fazer. Portanto, Jó, diferente da sua esposa, ele tem um comportamento. Quando ele ouve o conselho, amaldiçoa Deus e morre, ele diz: tu está falando como uma louca. A gente recebe o bem de Deus e não recebe também o mal. Que crente que é você? Nós recebemos o bem e agora nós estamos recebendo o mal. Está tudo certo, Deus continua no controle. Este era Jó. Portanto, olha o coração desse pai zeloso. Os seus filhos, eles costumavam dar os seus banquetes, um de cada vez. Convidavam as irmãs também para comerem, beberem com elas, festejarem. Mas esse homem, mesmo com todas as suas demandas, mesmo com toda a administração das suas posses, quando terminava aquele período de banquete, ele chamava alguém para orar pelos filhos. Ele mandava os filhos para a EBD, mandava os filhos para a igreja. Ele mandava chamar cada um dos filhos e os purificava. De madrugada, quando ele poderia estar dormindo e descansando de mais um dia de tantos trabalhos, com a cabeça cheia de tantas informações, devido a todas as posses que ele tinha, ele estava oferecendo holocaustos em favor de cada um dos seus filhos. Pois ele pensava, olha o coração deste pai, talvez os meus filhos,
Eles têm no coração pecado e amaldiçoado a Deus. E essa era uma prática que ele fazia uma vez por ano, amém? Essa era uma prática constante de Jó. Irmãos, o exemplo deste homem me inspira. Jó intercedia espiritualmente pelos seus filhos. Mesmo sendo o homem mais importante do Oriente, mesmo administrando tudo o que ele administrava, mesmo sendo um homem rico, e a Bíblia não esconde isso, ele acordava cedo para orar pelos filhos. Ele oferecia sacrifícios em favor dos filhos. Ele fazia isso continuamente, era constante. Não era algo mais ou menos, uma vez quando eu lembro no ano, não, ele era constante. A oração de um pai tem poder. A oração de uma mãe tem poder. A oração de um casal tem poder. E o que Jó está nos ensinando aqui é que nós precisamos orar pelos nossos filhos. Ore pelos seus filhos antes deles saírem de casa. Ore em silêncio por eles enquanto eles estiverem dormindo. Orem com eles, ensinando a buscar a Deus. Nós precisamos orar pelos nossos filhos, abençoar os nossos filhos. Eles precisam ver isso em nós e ouvir isso dos nossos lábios. E Jó fazia isso. Um pai que protegia a sua casa dos perigos espirituais, invisíveis. Paulo fala que nós não lutamos contra seres humanos, quem nós podemos enxergar. Nós lutamos contra aqueles que nós não podemos enxergar, hostes espirituais da maldade. E muitas vezes a gente se esquece dessa luta. Por isso Jó intercede por seus filhos constantemente. Por isso que nós devemos interceder pelos nossos filhos constantemente. Ele pensava, talvez eles tenham pecado, amaldiçoado a Deus. Deus tenha misericórdia. Ele não só observava o comportamento externo dos filhos, mas ele se importava com o que pudesse estar acontecendo internamente, no interior do coração daqueles filhos. Talvez os meus filhos estejam pensando em te abandonar, ó Deus. Não permita isso. Talvez eles estão tendo e recebendo propostas que façam com que eles comecem a questionar, estar na igreja ou não. Senhor, não permita que eles fiquem nessa dúvida. A gente tem que interceder pelos nossos filhos. Preocupe-se não apenas com as atitudes dos seus filhos, mas com aquilo que está moldando o coração deles. O que eles estão assistindo, o que eles estão consumindo nas redes sociais, quem são os amigos dos seus filhos, quem está andando com eles, quem está influenciando eles, o que eles acreditam sobre Deus, sobre identidade, sobre propósito. Nós precisamos saber disso. Nós precisamos saber disso. Pais sábios perguntam, ouvem, corrigem com amor, intercedem com fé. Talvez o seu filho está sofrendo bullying na escola e você não sabe porque você não conversa com o seu filho. Você não conhece o coração dele. E quais são algumas aplicações práticas desse texto para a nossa vida hoje? Querido, seja exemplo, não apenas autoridade. Jó era íntegro, Jó era temente a Deus, e os filhos viam nele mais do que um provedor, mais do que alguém que trazia comida em casa, para a mesa, mas viam ele um homem espiritual. Ele era um homem espiritual. Os nossos filhos estão nos vendo ler a Bíblia? Os nossos filhos estão nos vendo orando? Os nossos filhos estão nos vendo pedir perdão quando a gente erra? Como é difícil. Mas a gente erra. Quantas vezes eu pisei na bola e precisei pedir perdão. Ser humilde, de reconhecer que eu errei e pedir perdão. Reunir a família e dizer, eu errei. Errei. No meu comportamento, na minha fala, quero pedir perdão. Mas muitas vezes a gente não permite que isso aconteça, porque o nosso orgulho não nos permite ser humildes, de reconhecer que a gente erra, que a gente falha, que a gente pisa na bola. Jó era íntegro,
temente a Deus. E os filhos vinham ele não só como homem rico, importante no Oriente, mas nós temos um pai que é espiritual. Nós temos um pai que cuida da nossa vida espiritual. Os seus filhos precisam entender isso. Talvez eles vão olhar para nós e falar, meu pai não é rico não. Meu pai não é cheio de posse não. Tem um carro que empossa lá, mas posse está difícil. Mas meu pai é um homem de oração. Minha mãe é uma mulher de oração. Minha família é uma família de oração. Esse é o maior presente que a gente pode dar aos nossos filhos. As nossas casas. Essa transformação, quando começa na nossa casa, influencia toda a nossa família. Os embaixadores do rei estão fazendo uma campanha de mobilização em todo o Brasil, nas igrejas batistas. A gente tem compartilhado no Instagram da igreja. Eles estão fazendo uma campanha para a questão de o pai, um exemplo para os filhos. E vão ser 4 devocionais, a gente colocou o primeiro hoje, vão ter mais 3. No aplicativo da igreja, logo logo vocês vão ter disponibilizado também para vocês esses estudos. A gente vai colocar no grupo também o devocional em PDF, para que você tenha conversa com seus filhos, direcionadas, intencionais. Mas querido, cuide da vida espiritual dos seus filhos. Jó intercedia por seus filhos de madrugada. Era de madrugada que ele fazia isso. Era de madrugada que ele estava orando, buscando, intercedendo. Ele se importava com o que eles estavam vivendo por dentro, com o que eles estavam vivenciando por dentro, não só com o que estavam mostrando por fora. Talvez a gente ache que está tudo bem com os nossos filhos, porque por fora eles mostram que estão tudo bem, mas talvez lá dentro não está tudo bem. Alguns questionamentos, algumas dúvidas, algumas perguntas que eles talvez precisam nos fazer, mas a gente precisa dar esse espaço para que eles façam. Portanto, ore com eles. Ore por eles. Coloque diante de Deus palavras de bênção para a vida dos seus filhos, de forma específica. Talvez você não tenha coragem de falar algumas coisas para os seus filhos, como expressão de amor, como elogio, mas fale isso em oração, diante de Deus. Você vai estar falando o que é verdade, que talvez você não tenha coragem de falar olhando no olho, mas você está falando em oração, e esse filho está sendo ministrado. Mas isso tem que ser com constância. Eduque com constância. Não eduque apenas nas emergências. Jó fazia isso continuamente. É o que está lá no versículo 5. Passado o período dos banquetes, Jó chamava cada um dos seus filhos para o santificar. Ele se levantava de madrugada, ele fazia sacrifícios de acordo com o número de todos eles. Pois Jó pensava, talvez os meus filhos tenham pecado, blasfemado contra Deus no coração. E era assim que Jó sempre procedia. Tinha constância, tinha continuidade. Nós somos bons em começar as coisas, péssimos em continuar. Somos muito ruins na constância. Ele tinha um ritmo de oração e de cuidado. Quando a gente fala de vida de oração, de estudo da Bíblia, é porque isso é constante. Não era algo urgente. Não era algo esporádico. Não era só quando dava um tempinho ou sobrava uma brecha. Porque ele fazia isso de madrugada, que era o tempo que ele tinha. Portanto, ore com seus filhos. Antes de dormir, se você tiver essa oportunidade. Ore com seus filhos antes deles saírem de casa. Tenha pequenos hábitos espirituais constantes. Talvez a oração vai ser lá no carro, antes de uma viagem. Mas ore. Eu lembro que quando eu saía muito com o pai da Luciana, que também era pastor, para as viagens, os encontros de pastores, retiro em Sumaré, a gente não saía nenhuma vez de Guariba, não pegava a pista nenhuma vez, antes dele parar
e olhar e falar assim, vamos orar. E a gente orava pela viagem. Talvez era uma viagem curta de 20 minutos, mas a gente orava. Naquele tempo ainda ele não tinha tag. E a gente parava na praça do pedágio, em toda cabine de pedágio. Além de pagar o pedágio, ele dava o evangelho de João para aquelas pessoas, para aquelas meninas. Ele olhava para ela e falou, eu quero te dar um presente. E dava o evangelho de João para elas. Parece que é uma coisa tão simples. Mas a gente vai num ritmo tão automático, que a gente vai na certeza de que a gente vai pegar a rodovia, e a gente vai voltar para casa. E a gente ora para que de fato volte. Mas a gente faz isso tão no automático, como se a gente não precisasse pedir, Senhor, me leve e me traga em paz. Senhor, me proteja. Tem hora que a gente vai tão automático que a gente esquece tudo o que está acontecendo aí fora. Portanto, querido, tem que ser algo constante. Oração no carro, bênção antes de alimentarmos, agradecer pelo alimento, palavra no aniversário. Hoje muitos pais se preocupam com o sucesso escolar do filho. Isso é bom, mas não é o mais importante. Muitos pais se preocupam com a aparência dos filhos, com o futuro profissional dos filhos, mas estão negligenciando o coração desse filho. Estão negligenciando a alma desse filho, a eternidade desse filho. O que adianta ser ele um grande médico, mas afastado da presença de Deus? O que adianta ser um grande profissional, mas distante da graça? Portanto, nós precisamos muito mais do que pais presentes fisicamente, sermos espiritualmente ativos. Homens que não delegam mais às mães a responsabilidade de educar os seus filhos. Homens que não delegam mais à igreja a responsabilidade de educar os seus filhos. Essa responsabilidade é nossa. Homens, nós somos o líder espiritual da nossa casa. Somos nós. Homens que não delegam para o Ministério Kids. Sonhamos com o Ministério Kids, que cresça, muitas crianças aqui, mas a responsabilidade é nossa, dos pais. Homens que tomam a iniciativa de levantar o altar, de orar pelos filhos, de discipular os filhos. Nossa oração, a minha oração é, Senhor, levanta entre nós, a começar em mim, pais como Jó. Pais que sejam como Jó. Talvez eu vou ser como Jó, não no dinheiro. Mas eu quero ser como Jó. Na integridade. Na justiça. No andar com Deus. E no evitar fazer o mal. Um homem que educa com sabedoria. Mas não a sabedoria dos homens, dos jeitinhos. A sabedoria divina. A sabedoria que vem do alto. A sabedoria de Deus. Ela não é política. Eu não preciso fazer os meus jeitinhos, os meus combinados. Não, querido. A minha oração é, Senhor, nos dá sabedoria. Para que a gente possa cuidar dos nossos filhos com equilíbrio, com firmeza, com amor. Que sejamos exemplos da integridade dentro de casa. Que os nossos filhos aprendam a te amar. A olhar para o nosso testemunho e ver que vale a pena ser cristão. Porque eles têm em nós um exemplo do que é ser cristão. Um exemplo do que é ser cristão. Seja exemplo. Não apenas autoridade. É fácil você conseguir obediência mandando, gritando, impondo. Mas isso não influencia. Logo, logo você perde a autoridade. Cuide da vida espiritual dos seus filhos. Eduque com constância.
não apenas em emergências. E eu quero orar por você. Isso daqui não é só para os pais, isso daqui serve para todos nós. Feche os olhos, curve sua cabeça. Esse é o momento de colocar as nossas vidas, de colocar os nossos filhos diante do altar do Senhor. Talvez os seus filhos não estão aqui hoje com você. Você não consegue agora estar onde eles estão, mas Deus sabe onde eles estão. Deus não só sabe, como Deus conhece o coração deles. E Deus é esse que pode tocar o coração dos seus filhos, para que eles se voltem novamente à presença de Deus, se um dia eles se afastaram. Talvez, alguns lares, o relacionamento entre pais e filhos está ferido. É uma comunicação não tão saudável mais. Mas, querido, mesmo que talvez o seu filho não te ouça, há uma barreira. A sua oração a Deus pelo seu filho, Ele não tem como impedir. Você pode orar agora pelo seu filho, pela sua filha, pela sua casa, pela sua família. Faça isso agora. Coloque a sua família, coloque os seus filhos diante do altar do Senhor. Peça a Deus para que o abençoe, para que o guarde, para que o proteja, para que guarde o coração e a mente do seu filho, da sua filha. E mesmo que já tenha feito tantas escolhas erradas, há em Cristo a esperança de uma nova vida. As coisas velhas serem todas passadas, ficarem para trás e tudo se fazer novo. Por isso a gente precisa orar para que os nossos filhos se convertam e tenham um grande encontro transformador com Jesus. Ore agora. Clame agora. Clame. Busque. Talvez você é filho e você está aqui e o seu pai não está aqui. Sua mãe não está aqui. Ore. Ore pela conversão dos seus pais, da sua casa, da sua família. Ore. Ó Deus, a tua palavra é tão rica. Ao olhar para homens como Jó, nós aprendemos tantas coisas. E a gente olhou de forma tão rápida, só algumas coisas. E o como isso já nos impactou. Me ajude, ó Deus. Ajude cada um dos meus irmãos aqui, pais, a nós sermos como Jó. Exemplos da integridade. Exemplos da justiça. Nos ajude a evitar fazer o mal. Nos ajude, ó Deus, a não sermos exemplos negativos dos nossos filhos. Portanto, que a nossa forma de tratar as nossas esposas, a nossa forma de viver em casa, seja uma forma de homem de Deus e não de moleque. Porque nós somos homens de Deus. A forma de falar em casa, a forma de se comportar em casa, a forma de resolver as coisas dentro de casa, tem que ser de um homem de Deus. Não podemos ser uma coisa aqui na igreja e outra coisa lá em casa. Não podemos ser uma coisa aqui na igreja e outra coisa no trabalho. Nós precisamos ser o mesmo homem, homem de Deus, mulher de Deus, onde nós estivermos. Nos ajude a vivermos assim, ó Pai. Nos ajude a dizer não a tudo aquilo, ó Deus, que nos convida a terceirizar a educação dos nossos filhos, o discipulado dos nossos filhos. Tantas coisas que nos distraem, nos afastam. Jó mesmo com todos os seus afazeres e todas as suas responsabilidades, usava as suas madrugadas para orar pelos seus filhos. Ó Deus, nos perdoe. A gente tem orado tão pouco pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos casamentos, pelos nossos filhos. E quando oramos é uma oração tão mecânica, religiosa. Coloque em nosso coração o desejo de voltarmos, ó Deus, a orar com intensidade.
a mergulharmos na sua presença, ó Deus, nos derramando, nos humilhando, nos oferecendo completamente e reconhecendo que a nossa casa só fica de pé quando nós estivermos de joelhos, clamando, buscando a sua graça, misericórdia sobre nós, ó Deus. Quanto precisamos do Senhor, ó Pai, o quanto carecemos da sua presença, ó Deus. Nos perdoe, ó Pai, nos perdoe quando nós falhamos. Nos perdoe quando nós negligenciamos. Nos perdoe quando nós terceirizamos. Nos perdoe quando nós somos omissos. A nossa responsabilidade de viver a presença do Senhor em nossas casas. Que haja, Deus, um verdadeiro avivamento. E que isso comece nas nossas casas, nos nossos lares, a partir dos nossos filhos, dos nossos casamentos, dos nossos relacionamentos, dentro de casa, entre a família. Para que todas as pessoas que estejam ao nosso redor sejam tocadas e ministradas através desse avivamento que vai estar acontecendo em casa, ó Deus. Por isso nós oramos, no nome de Jesus. Amém.